Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos em casa, os irmãos aqui presentes. Por gentileza, pode tomar os vossos assentos, os irmãos que estão aqui. Hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 31, sobre o amor de Deus. Antes de nós entrarmos na leitura da palavra, eu quero dizer aos irmãos que o amor de Deus, ele é incondicional, pois o amor de Deus não depende de uma ação humana. Deus nos ama, independente da nossa posição diante dele. Nós encontramos diversas vezes a manifestação do amor de Deus na velha aliança, e o clímax, a sua máxima demonstração de amor na nova aliança. Nós encontramos o amor de Deus mesmo quando o homem pecou, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus, ele permitiu para que o homem não vivesse eternamente em pecado. Deus permitiu que o homem envelhecesse e morresse. Mas ali, naquele momento, que Deus ele já colocou umas leis, umas regras do que iria acontecer com o homem, com a mulher, com a serpente, Deus também trouxe a solução, que através da semente da mulher, o Filho de Deus viria para restaurar todas as pessoas que o aceitassem como Salvador. Aí nós vemos o grande plano do amor de Deus se concretizando com a vinda de Cristo Jesus. E aqui o escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala sobre este amor. Já o que João tinha escrevido, lá no 3,16 do seu livro, que Deus amou o mundo de tal maneira, de imensa maneira, que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho verdadeiro, o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O escritor Isaías, ele nos fala que Deus permitiu com que Jesus viesse à terra, e lá ele escreve, no capítulo de número 53, que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Reputamos como aflito de Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o amor de Deus foi tão grande para com a nossa vida, para conosco, para as almas, que ele foi lá e deu o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Então, meu irmão, minha irmã, você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é alguém que tem intimidade com Deus, que tem compromisso com Deus, que tem uma responsabilidade diante de Deus. Que responsabilidade é essa? Ou nós sermos salvos por Jesus Cristo e ser livre da vida, da ira de Deus que será derramado sobre a terra e na eternidade, ou cairmos em condenação. Então nós temos privilégios através de Cristo Jesus. Quando nós lemos e estudamos a história da igreja, nós vemos que Estevão, Paulo, Pedro, Timóteo, vários homens e mulheres de Deus que vieram surgindo na história, entenderam o plano do amor de Deus e deram seus corpos em sacrifício vivo para Deus. Aí o Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu essa carta à igreja ali em Roma. E nós vemos que essa igreja, ela sofreu grande perseguição, teve grande aflição, porque o Império Romano, ele perseguiu essa igreja fortemente, principalmente quando a igreja foi acusada do incêndio de Roma. Mas isso é a história a história da igreja. Mas nós vemos que era uma igreja que estava ali no Império Romano, um império idólatra, um império que constantemente perseguia a igreja de Cristo naquela época. E aqui o apóstolo
como em algumas outras cartas, principalmente a carta de Gálatas, ele está defrontando, está deparando com religiosos judaizantes e sentiu a necessidade de consolar a igreja, de confortar a igreja a respeito da esperança que está depositada no amor de Deus através de Cristo Jesus. E hoje, Deus nos traz essa demonstração de amor, grande amor que Ele tem para conosco, para os seus filhos, que uma vez fomos conquistados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí o apóstolo, no versículo 31, ele faz uma pergunta, ele faz duas perguntas: que diremos, pois, estas coisas? O que podemos dizer de todas essas coisas, as coisas que ele vem falando? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz essa pergunta, uma pergunta que nós precisamos refletir, assim como os irmãos deveriam refletir naquela época, nós também deveríamos refletir. Se o Criador, nosso Senhor, que criou o céu e a terra, que soprou e tirou uma parte da vida que havia nele, dentro dele, e colocou no homem, está conosco, quem se levantará contra nós? Às vezes nós passamos por aflições, perseguições, dificuldades, e aí vem o medo, vem a angústia, vem o desespero, vem o sentimento de solidão, de acharmos que estamos desamparados ou sozinhos. Mas se Deus está conosco, quem será contra nós? Este amor, ele é imenso, que Deus está do nosso lado. Aí Jesus, como obediente, como obediente, e sendo a imagem, e tendo ali o compromisso e a responsabilidade de manifestar o Pai, o sentimento do Pai, ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Se Cristo está conosco, é sinal que o Pai também está conosco, porque o amor deles é incondicional, não depende de uma ação humana, porque esse amor já foi demonstrado. Ah, Deus me ama? Ama. Como que eu sei que Deus me ama? Porque Jesus já morreu. Deus já fez. Deus já demonstrou. Deus já agiu. Então o amor de Deus já foi demonstrado ali na cruz do Calvário através de Cristo Jesus. Aí o versículo 32, ele diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não entregou, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Espera aí, Deus olha para mim, olha para você, que João escreveu, esse amor imenso que Deus manifestou, esse amor grande de ter enviado Jesus, e aí o escritor disse: se Deus não poupou Jesus por minha causa, você acha que Ele não vai fazer com que eu herde todas as coisas? Você acha que você, irmã, irmão, você é coitadinho, você é coitadinha, ou você não vai conseguir, ou você não vai conquistar? Não, Deus enxergou muito mais além do que você enxerga de você mesmo. Você não é aquilo que o diabo sopra, porque quando o apóstolo escreve que o diabo está ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando quem possa tragar, ele está dizendo o seguinte, que o diabo está lutando todos os dias para tentar te derrubar, para tentar te desanimar, para tentar fazer você parar, regredir ou voltar atrás. Mas o apóstolo Paulo diz para a igreja de Roma, a carta aos romanos, dizendo: Deus, Ele não poupou o seu filho, porque Ele quer entregar algo excelente para vocês. Aí o escritor aos Hebreus diz que todos os homens que viveram na velha aliança não alcançaram a promessa, porque Deus reservou para nós algo maior. Então nós temos algo maior do que Elias alcançou. Nós tivemos o privilégio de conhecer o Jesus na qual Isaías profetizou que iria sofrer e morrer por nossos pecados, e iria fazer-nos herdar todas as coisas. Aí o apóstolo Paulo escreve
lá no livro, a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, dizendo: bendito Deus e Pai, que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em quem? Em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós herdamos a salvação. Existem pessoas que buscam riquezas, buscam privilégios, buscam grandezas aqui na terra. Porém, nós precisamos tomar cuidado com a soberba da vida, para não nos embaraçar com as coisas desse mundo, para que nós não venhamos correr atrás da concupiscência da carne e concupiscência dos olhos, porque o que Deus reservou para mim, reservou para você, é muito maior, é muito melhor. Se não fosse assim, o Filho de Deus não teria morrido por nós. Sofremos por coisas terrenas, porque a natureza terrena, a natureza humana quer falar alto, porém nós precisamos glorificar a Deus por algo maior e melhor, que é espiritual. Aí o apóstolo, ele escreve assim no 33: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele faz uma pergunta, e ele responde: é Deus que os justifica. Então, por um lado, o diabo está nos acusando, 24 horas, ele é um acusador, como está escrito lá no livro de Apocalipse, está nos acusando, está querendo nos acusar. Olha, está vendo? É crente, está mentindo, é crente, está murmurando, é crente, não está vigiando, está agindo na natureza terrena, humana, conforme escreveu Paulo ali para a igreja aos Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne, e ele está acusando 24 horas, para tentar derrubar os escolhidos de Deus. Mas por outro lado está Deus. De um lado, Deus, Jesus à sua direita, à sua destra, mediano, que o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, dizendo que existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus, e Jesus está lá mediando. E aí o nosso diretor, aquele que veio para dirigir a igreja, para consolar a igreja, está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Pai, liberta essa moça, liberta esse moço. Aí ele chama você pelo seu nome, você que ainda tem um vício, você que ainda tem uma dificuldade, ele te entende, ele compreende as suas limitações, as suas dificuldades, está mediando, e o Jesus está à destra. Pai, ajuda esta pessoa, porque eu morri por ela, eu dei a minha vida por ela, dê oportunidade, porque existe alguém que está de joelhos, orando a favor do seu ministério, a favor da sua vida, a favor da sua alma. E aí o Espírito de Deus se junta com aquela pessoa que está clamando, que está gemendo, e a sua oração sobe como incenso diante de Deus, e é quando Deus se levanta ao seu favor, porque o amor de Deus, ele não é um amor como água parada, ele é torrencial, ele age, ele já agiu, ele já trabalhou ao seu favor. Mas olha, o amor de Deus não tem como, nós diz que a mente humana, Jesus ele mesmo, quando ele começa a falar do reino dos céus, do reino de Deus, ele fala para os homens que eu vos falo com coisas terrenas, e vocês não entendem, quanto mais se falar das coisas espirituais, porque as coisas espirituais só discernem espiritualmente. Como pode alguém dar o seu filho amado, seu único filho, para morrer por prostituta, por ladrão, por mentiroso, por avarento, por idólatra, por pessoas desacreditadas? Ele foi lá e deu o seu único filho. Aí seu filho vai lá e morre. E aí tem muitos que ainda têm coragem de dizer: eu sou coitadinho, eu sou coitadinha. Misericórdia, você não é. Você é ovelha do pasto de Deus. Ou você é ovelha, ou você é lobo. Ou você é ovelha, ou você é bode. Mas eu creio que você é ovelha. Sabe por que eu creio que você é ovelha? Porque você tem o Espírito de Deus. E todos aqueles que têm o Espírito de Deus pertencem a Deus. Se você pertence a Deus, você é dele.
E se você é dele, o amor dele é grande, é imenso. E Jesus, então, o sacrifício de Jesus foi por você, foi para você. Aleluia. Aí, Deus está lá te justificando. Aí Deus olha e fala: afasta dele, Satanás, porque o meu filho morreu por ele. Ele tem o meu espírito, ele anda em comunhão. Mas para ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com o meu irmão. João escreveu isso, né? Eu preciso, quando ele escreveu, no capítulo de número 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós. Aí ele escreve a primeira epístola, no capítulo 3 e 16, que o amor de Deus é esse, que eu dê a vida pelo meu irmão. Então eu preciso amar o meu irmão. Se eu amo o meu irmão, eu amo a Deus. Mas o amor de Deus é incondicional. Dependendo da posição do pecador, dependendo do que o pecador vá ou não fazer, ele já demonstrou que ele ama, dando o seu filho amado. A pessoa morreu, foi para o inferno, porque quis. Jesus, foi a escolha dele, ele fez essa escolha, e ele acabou sendo condenado, ou vai ser condenado. Por quê? Porque ele escolheu isso. Independente disso, Deus e Jesus, eles foram lá e Jesus disse: eu vou morrer por eles. Aí o pai fala: vai, meu filho, morre por eles. O Espírito do Senhor ainda fala, parece que o Espírito do Senhor, no meio dessa comunhão gloriosa, falou: eu ainda estarei lá, te enchendo de sabedoria e atuando no meio de Jerusalém, no meio de Samaria, por onde você passar eu estarei contigo. Então a Trindade tramou um plano glorioso, projetou um plano glorioso lá na eternidade, por sua e por minha causa. Então o diabo não pode tocar naqueles que têm a sua vida escondida em Deus. Então, a sua vida precisa estar escondida em Deus, protegida embaixo das potentes mãos do Senhor, para que Ele te conceda a vitória, dia após dia. Aí o versículo 34. Quem os condenará? Outra pergunta. Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai chegar diante de Deus? Qual é o capeta que vai chegar diante de Deus e vai acusar aquele crente que anda na obediência, aquele crente que anda na vigilância, aquele crente que ora, aquele crente que tem sinceridade com Deus, sinceridade com seu próximo, que ama a Deus acima de tudo e busca Deus? Não tem como. Porque Jesus está ali dizendo: este é meu, você não pode tocar. O diabo não pode tocar naqueles que está embaixo das potentes mãos do Senhor. Não é simpatizantes. Não estou falando de pessoas que é simpatizante. Diz: eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, eu amo a Deus, e não obedece, que tem a aparência de religiosidade, mas não tem o Espírito de Deus. Eu estou falando de pessoas que têm o Espírito de Deus, que fizeram um compromisso com Deus, de ser fiel até a morte, para receber a vida eterna, para receber a coroa da vida eterna, para receber um novo nome, para ter uma pedra branca escrita com um novo nome, estar vestido de vestes brancas, e lá nas bodas do Cordeiro, sentar naquele grande banquete reservado. Eu estou falando para pessoas assim, pessoas que têm certeza da salvação. Se você tem dúvida, você precisa acreditar na salvação que Cristo Jesus tem para você. Aleluia. Aí o versículo de número 35, na parte B. A parte A: quem nos separar do amor de Cristo? Quem vai te separar do amor de Cristo? Olha, irmãos, vou falar uma coisa para você.
A pessoa morreu, acabou de morrer no pecado. O pior pecador do mundo. O amor de Cristo já foi demonstrado por ele. Então nada separa do amor de Cristo. É que às vezes confundimos a interpretação do texto. Está falando do amor da divindade, do Supremo, pela pessoa humana. Pela pessoa humana. Do pastor pelas ovelhas. O Supremo Pastor pelas ovelhas. Não está falando do inverso. Nada vai me separar o meu amor de Cristo. Não é isso que o texto está dizendo. É o amor de Deus. Então, por isso que ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Cristo já demonstrou. Ele diz, eu amo vocês. Por isso que, lá na frente, Paulo ele faz uma comparação, quando ele fala sobre o casal, ele fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Porque esse amor foi demonstrado. Porque Cristo deu a vida pela sua igreja. Então ele já fez isso. Ele resgatou-nos na maldição, da maldição do pecado. Ele nos resgatou. Resgatou quem, pastor? Todo mundo? Não. Quem crê nele. Ou eu creio para a salvação, ou eu não creio para a condenação. Então, se eu creio para a salvação, Jesus me resgatou. Porque ele já demonstrou esse amor. Então, por isso que o escritor diz, quem nos separar do amor de Cristo? Aí ele classifica aqui 7 situações. A tribulação, as lutas diárias vai nos separar, as tribulações vai nos separar. Não, Jesus vai continuar nos amando. Ele vai estar conosco, porque ele prometeu, estou convosco todos os dias. A angústia, Paulo fala que muitas vezes ele foi angustiado, aflito. Então ele passou por diversas situações, porém o Senhor era com ele. Deus é com você. Jesus é com você, o Espírito do Senhor, ele se move, ele trabalha, ele age, ele limpa, ele purifica, ele levanta, ele traz alegria em você, porque a Bíblia diz que até a tristeza, ela salta de alegria. Pastor, mas eu vivo em angústia. A Bíblia diz, quando Neemias estava sendo perseguido, ele entendeu e ele aprendeu que Sambalat e Tobias não era maior do que o Deus que ele servia. Então ele tramou estratégias. E aí o povo trabalhava com a ferramenta numa mão e com a outra na espada. Aí ele se levanta no meio deles e disse, olha, não entristeçai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se eu quero que Deus me fortalece, então eu preciso alegrar a Deus. Como eu faço para alegrar a Deus? Eu preciso fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para você? Deus, ele me ama. E o meu amor para com Deus é fazer o que ele pede para eu fazer, temê-lo, obedecê-lo e servi-lo e ajudar o meu próximo. Pronto. Então logo eu estarei fortalecido. Logo a tristeza vai ter que ir embora e a alegria do Senhor vai vir. Aí ele continua. Ou a perseguição. Parece que Paulo já estava predizendo a perseguição da igreja de Roma. Eles já estavam passando por perseguições, só que as situações foram agravando, foram maiores. Porém, as perseguições não podem nos separar deste amor. Você está sendo perseguido, você está sendo afligido, angustiado, está passando por aflições, Deus é com você. Jesus está ao seu favor. Ele te guarda por onde você andar. A Bíblia diz, Deus abençoe, que os passos do homem sincero são confirmados pelo Senhor. Então, à medida que eu ando, para onde eu ando, se eu sou sincero para com Deus, então o amor de Deus me acompanha. O amor de Deus está comigo. Deus está me protegendo. A fome. Parece que ele pega a mensagem lá do salmista, né? Que o salmista disse que Deus não desampara. O salmista diz que ele não viu os servos do Senhor mendigar o pão,
porque Deus guarda, Deus protege. Em meio à dificuldade, Deus está dando proteção e guardando o seu povo. Ou a nudez, a falta de vestimento, ou o perigo, os perigos que nos rodeiam para tentar nos tragar e destruir, ou a espada, mortes, o original é mortes violentas. Aí ele responde, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então nós somos ovelhas e estamos indo para o matadouro. Era isso que ele estava dizendo. Por causa devido às perseguições, às dificuldades, e mesmo que as dificuldades venham no seu lar, na sua vida, talvez a sua esposa não te entende, o seu esposo não te entende, o seu pai não te entende, sua mãe não te entende, ninguém pode te ajudar. A angústia, a aflição, o desespero, o desemprego, os problemas da vida querem sufocar a sua fé, querem minar, derrubar ou te entristecer. Saiba que Deus, Ele te ama e Ele tem cuidado de vós. Aí ele completa, porque estou certo, ou tenho certeza de que nem a morte, não importa quem morra, nem a vida, nem os anjos, aqui os anjos malignos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem os céus, nem a profundidade ou Hades, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não importa o que você passa, não importa as dificuldades, nada nos separa deste imenso amor. Sou eu que posso ir para longe desse amor, mas o amor de Deus, ele é imutável. Da mesma forma, imagine alguém que aceitou Jesus em 1980, e Deus disse para ele, e disse, eu te amo, e o meu amor é imenso, e vou fazer uma grande obra na sua vida. Os anos foi passando, a pessoa foi envelhecendo, hoje a pessoa está beirando 60 anos. O amor de Deus mudou? Não, continua o mesmo. A mesma grande obra que Deus teve lá no início, Ele vai ter até o final, porque o amor dele é imutável. Deus não se prende ao tempo, porque Ele criou o tempo. Deus não se prende às desculpas que damos para Ele, porque Ele nos conhece profundamente. Deus, Ele não deixa o inocente ser condenado como culpado, porque Ele não toma o culpado como inocente e nem o contrário. O inocente, Ele coloca como culpado, porque é Ele que justifica. O amor de Deus por mim e por você é muito grande. E Ele nunca vai te deixar só. O apóstolo Paulo, no mesmo livro, ele diz assim, no versículo de número 8 do capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o amor de Deus é grande, e Ele quer nos salvar da ira futura. Que ira futura? É juízo final. Então, irmão, irmã, nós precisamos estar na condição de salvo. As aflições, as dificuldades diárias não podem tirar a nossa fé, o nosso temor, a nossa obediência a Deus. Tudo que vier para poder tirar a tua paz, vier te trazer confusão, angústia, dúvida, dobra os joelhos no chão, ou sentado, ou deitado, clame, grite, chore e fala, Senhor, me ajude, porque a vinda de Jesus está próxima, e nós precisamos estar prontos para partir. O amor de Deus foi demonstrado. O amor de Deus, ele é grande, ele é imenso. O céu
O céu é imenso, é grande, cabe muita gente. Nós precisamos levar pessoas, precisamos levar a nossa família, precisamos levar o nosso patrão. Ah, pastor, mas o meu patrão, ele me perturba, o meu familiar não está comigo, o meu familiar... É ele que Jesus quer salvar. Porque quem éramos nós? O escritor disse que o amor de Deus foi demonstrado, que Jesus morreu, quando nós ainda éramos ímpios, pecadores. Hoje nós somos pecadores arrependidos, mas quando nós éramos pecadores e não ligávamos, não tínhamos a responsabilidade no plano da salvação. E agora que nós sabemos que o Filho de Deus veio aqui, sofreu, padeceu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, nós precisamos ter ciência que ele foi, conforme diz João no capítulo 14, ele foi nos preparar lugar para nós morarmos com ele. Então, irmã, para concluirmos, não vale a pena sofrer por qualquer coisa. Não vale a pena ligar porque as pessoas falam de você. Não vale a pena parar para contestar as perseguições. Não vale a pena nós nos lamentarmos se algo na nossa vida não deu certo. Não vale a pena nós chorarmos e sofrermos e queremos pagar penitência se as coisas não aconteceram da forma que planejamos. Mas vale a pena nós crermos que o amor de Deus é tão grande e poderoso para devolver em dobro aquilo que o diabo roubou. Aquilo que o inferno quis estragar. A palavra que ouvimos, que foi pior do que um tapa na cara, não vale a pena, não vale, porque foi Jesus que te amou, o Filho de Deus que te amou e deu a vida por você. Quem sou eu ou quem é outras pessoas para dizer para você que não vai dar certo, sendo que o Filho de Deus está dizendo, vai dar certo, porque eu estou com você. Ah, na súbia. Deus, ele planejou algo grande e especial para você. Se você está agindo na obra, trabalhando na obra de Deus, não foi porque o homem te escolheu, foi porque Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, a obra quem vai cobrar é Deus. Então não olha para o que as pessoas dizem. Faça tu a vontade de Deus. Ame a Deus o máximo que você puder, amando o teu próximo, fazendo a vontade dele, aleluia, porque ele acreditou em você. Porque quando Jesus estava ali no Getsemane, que ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Parece que ele teve um diálogo com o Pai. Pode até ser, o texto não fala. Deus tenha falado, filho, se você não morrer agora, muita gente vai morrer sem salvação. Pode ser que o pai tenha virado para ele e falado, meu filho, são os teus que irão perder. Mas uma coisa eu tenho certeza, o texto não fala, mas eu tenho certeza que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele enxergou a sua vida, por isso que ele foi até o fim, padeceu por mim e por você, como o nosso cordeiro expiatório. Ele morreu no teu lugar. Ele tomou as suas aflições, ele tomou as tuas dores, assim como as minhas também. Então foi por você, foi a única pessoa que veio na face da terra e morreu e sofreu por você. Aleluia. Então, irmã, irmão, não vale a pena parar, porque o diabo está gemendo, gritando, bramindo, se levantando. Não vale a pena parar, porque os teus perseguidores estão dizendo que não estão com você. Jesus, o Filho de Deus, está agindo ao seu favor, porque Ele te ama. Pode ser que eu não te entenda, pode ser que eu não compreenda a sua situação. Se Deus pegar e falar assim, olha, toma a luta dessa irmã, deste irmão, para você, na mesma hora que eu receba, eu caia morto.
Porém, Jesus ele pegou todas as nossas dores, todas as nossas aflições, e foi lá na cruz do Calvário até o final. Então, irmão, vá até o final. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Vá até o final. Ele tem porta, ele tem provisão, ele tem segurança, ele tem paz, ele tem direção, ele tem amor, ele está com você nas dificuldades, ele vai estar sempre do teu lado. Mas para isso, é você que tem que se esforçar, é você que tem que orar, porque o reino do céu é tomado à força, é na oração, é na obediência e é na persistência. Amém? Que Cristo Jesus os abençoe. O grande do amor de Deus é demonstrado na sua vida de uma maneira especial, gloriosa e poderosa. Então creia no poder de Deus para a sua vida. E eu quero orar por você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, aí no seu lar, aqui. Eu quero orar por você. Eu estarei orando para que você sinta este amor de Deus na sua vida, na sua família, no seu lar, para que você viva este amor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, visita essa pessoa que está aqui, ó Pai, e a pessoa que está no lar agora. Contempla a necessidade, Senhor, o coração. Talvez essa pessoa está passando por um momento de angústia, de aflição, de solidão, desespero, sentimento, ó Pai, de parar, ou sentimento, ó Pai, de morrer, ó Pai, já pediu a morte, ou Senhor, está desempregado, ou passando necessidade. Senhor, eu te peço, contempla a necessidade agora, Senhor. Seja pai, Senhor, do órfão, esposo da viúva. Ampare esse teu servo, tua serva, ajuda cada um, ó Pai. Supra a necessidade, mostra, Senhor, o teu grande amor na vida do teu filho. Enche de alegria, Senhor, enche de paz. Mostre uma saída, Senhor, para o teu filho, para a tua filha. Pois ele precisa, Senhor, que o Senhor o auxilie neste momento. E nós temos, ó Pai, um ajudador, um diretor, ó Pai, que é o Espírito Santo. Através do teu Espírito Santo, Senhor, enche o teu filho, a tua filha de alegria e paz, de gozo, em nome de Jesus. Amém. Que Cristo Jesus vos abençoe e que o amor de Deus esteja sempre presente na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.